Outro ponto sobre as simulações, eu vou falar agora também sobre como elas começaram. Lembra que na última aula eu falei sobre hackathons? Os hackathons, o primeiro que se tem registro é 1929, né, que foi promovido por Gandhi. Mas o primeiro assim registrado com o termo hackathon foi em 1999. Mas as simulações é um pouco diferente. O que acontece nas simulações? A primeira que se tem registro é em Oxford. Oxford International Assembly. Ela aconteceu em 13 de novembro de 1921. E a outra que se tem registro, que aconteceu também, é a Harvard International Assembly, que aconteceu 10 de janeiro de 1923. Foi as primeiras simulações que se tem registro. E por que elas se chamam International Assembly e não se chamam Mother United Nations? Porque naquela época não existiam Nações Unidas. As Nações Unidas vieram a ser criadas em 1945, por volta disso, 1950, no Comitê São Francisco. Eu já participei de uma simulação com esse tema, que eu fui diretor. O Comitê São Francisco foi o comitê onde foi criado a ONU, que foi estabelecida a primeira resolução das Nações Unidas de guerra. Ela é muito pautada, esse Comitê São Francisco, na Segunda Guerra, né? E os impactos negativos que a Segunda Guerra trouxe. Então, é muito tratado de guerras, de como controlar guerras, enfim. Esses tópicos. É muito interessante o Comitê São Francisco. Mas, por que se chamava International Assembly? Por causa da Liga das Nações. No comitê de Harvard, tiveram dois temas, dois comitês. Um foi o status da ilha de Rhodes e o outro foi o tráfico internacional de ópio, onde cada comitê tiveram 15 participantes. Sobre as ilhas de Rhodes, só para dar uma visão para vocês não ficarem tão perdidos, ela é uma ilha localizada na Grécia que tem muito a ver com a cultura da Grécia, com deuses antigos. E foi debatido sobre o status dela, em questão de território. Já o tráfico internacional de ópio, eu não sei se vocês já chegaram a assistir Peaky Blinders, mas a série Peaky Blinders, ela trata muito sobre isso, sabe? Ela traz essa questão do ópio. E o ópio era algo muito em voga, era um assunto muito pautado naquela época. A International Assembly de Harvard, o modelo da Liga das Nações, trouxe em 1923. E após a Segunda Guerra Mundial, as simulações da Liga das Nações se transformaram em modelo das Nações Unidas, com a primeira acontecendo em... Eu tenho muita dificuldade de falar o nome dessa universidade, mas é Swarthmore College. Só para vocês terem ideia de como é que se escreve, é Swarthmor. É um nome difícil de falar. É tipo John Hopkins. Eu nunca consigo falar o nome dessas universidades. E ela aconteceu em abril de 1947. Então, é assim que as simulações da ONU começaram. E Harvard, ela é a maior simulação do mundo, ela também é que tem mais tradição. Por quê? Por causa que o primeiro modelo das Nações Unidas de Harvard foi em 1951, que foi Harvard National Model United Nations, que aconteceu em 1954 e acontece até hoje. É uma simulação muito famosa, muito grande. Tem várias e várias delegações brasileiras que participam. Então, é isso. As simulações da ONU no mundo começaram assim. Elas começaram com a International Assembly e depois da Segunda Guerra Mundial elas migraram para o Model United Nations com a criação das Nações Unidas. No Brasil, isso também, se vocês pararem para analisar, pode dizer um pouco sobre o que é o nosso país, sobre o que é o Brasil, o atraso que o Brasil tem para trazer as tecnologias. Por quê? Por causa que a simulação da ONU foi trazida no Brasil, o primeiro modelo da ONU foi realizado no Brasil em 1998. Se vocês pararem para analisar lá do primeiro comitê, né, que foi o International Assembly em 1921, são 77 anos. Se você contar a partir do primeiro que foi em 1947, foi em torno de 51 anos depois. E por que ela foi trazida para o Brasil? Porque professores e estudantes de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, com a criação do Clube de Simulações de Organismos Internacionais, realizaram isso na América do Sul. Realizaram isso em Brasília. Então, é muito sobre o protagonismo dos jovens brasileiros. Isso diz muito sobre quem nós devemos ser, sabe? Falando sobre a disrupção, voltando a falar sobre a disrupção que aconteceu na pandemia. O que aconteceu durante a pandemia? O modelo da ONU era algo muito democratizado, que só participava quem morava em grandes capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, ou alunos de escolas particulares, assim, com mais recursos, que podiam viajar para São Paulo, que podiam
se deslocar grandes distâncias para participar de modelos. Então, alunos brasileiros começaram a realizar os modelos das Nações Unidas de maneira online, no Instagram, no Zoom, começaram a se organizar dessa maneira. E a primeira simulação da ONU no Brasil também foi desse jeito, dessa maneira. Então é muito interessante isso. E agora, né, que eu estou falando sobre a criação, né, os primeiros modelos das Nações Unidas, como eles começaram, como é que eles se desenvolveram, eu vou compartilhar com vocês 2 links. Um é uma referência do Wikipedia, por mais que seja o Wikipedia, fala tudo sobre o contexto das simulações, sabe? Se vocês querem conhecer mais as simulações, essa fonte da Wikipedia é muito boa. Eu conferi ela, são informações verídicas, tá? É tudo correto. E também outra referência é do site de Oxford mesmo, é um site em inglês, até para quem tem interesse de treinar um pouco mais o inglês, é uma oportunidade. E fala muito sobre as simulações da ONU, os modelos da ONU, traz muito esse tópico.